caro aluno! Olá, cara aluna! Tudo bem com vocês? Como estão as coisas com vocês por aí? Eu espero que vocês estejam incríveis, ou que vocês estejam fantásticos, ou que vocês estejam como eu, fantásticos incríveis, né? Mistura dos dois aí. Eu não sei se você está vendo essa aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não sei se você está vendo essa aula a caminho do seu trabalho, no seu intervalo do horário do almoço, ou aí, no conforto do seu lar. Quem sabe você está vendo essa aula aí direto da praia, não é mesmo? Olha, é uma vantagem, tá? Ver essa aula direto da praia é uma vantagem enorme. Para mim, inclusive, porque a minha aula fica melhor, né? Tudo fica melhor na praia. Pelo menos, para mim, tudo fica melhor na praia. Como você já sabe, nós estamos aqui trabalhando a disciplina de técnicas de negociação e vendas. Você já viu na primeira unidade, a segunda unidade, e hoje a gente começa a trabalhar com a terceira unidade dessa disciplina. Nessa unidade a gente vai falar sobre as etapas e os processos de vendas. Você já viu alguma coisa lá nas nossas primeiras unidades, na unidade 1 e na unidade 2, a gente falou um pouquinho de prospecção, falou um pouquinho de sondagem, falou um pouquinho, aliás, não falamos de sondagem, falamos de abordagem. Sondagem a gente vai começar a ver hoje. E eu te faço um convite agora. Foca nessa aula, foca nesse vídeo. Manda todo mundo ficar quieto. Tire todas as distrações possíveis para que você possa aprender mais, para que você possa realmente entender o conteúdo. E lembrando sempre, entender o conteúdo, você consegue usar ele de maneira muito assertiva no seu dia a dia. Então, vamos começar? A gente vai falar de sondagem e levantamento de necessidades. A gente vai falar disso, da sondagem, do levantamento de necessidades e vai entender como fazer isso de maneira bem feita, de tal forma que o nosso cliente, né, na hora que está interagindo com a gente, entenda bem como ele vai ser ajudado pelos nossos produtos, pelos nossos serviços ou pela gente mesmo. Para começar, tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é uma frase minha, que diz o seguinte, que a sondagem é a chave do relacionamento com o cliente. Isso é verdade. A sondagem é a chave do relacionamento com o cliente. Já falei para vocês que venda é relacionamento. Fazer uma boa sondagem vai fazer com que você consiga ter um bom relacionamento com o cliente. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é sondagem? Que raios que é isso, não é mesmo? Você já sondou alguém? Hein? Fala para mim. Você tem noção do que é isso? Sondagem é o ato de levantar informações sobre alguém, sobre alguma coisa. Lembra, a gente falou de prospecção lá atrás? Prospecção é quando você vai descobrir onde estão as coisas preciosas. Então vamos lá, vamos fazer as etapas certinho. Você foi e fez prospecção, descobriu onde está o cliente. Aí na sequência você vai até ele e faz a abordagem, que a gente já falou nas aulas anteriores, que é daquilo, né? De você começar o contato, cumprimentar o cliente, cuidar da tua postura. Na sequência, você vai fazer a sondagem, você vai levantar informações do cliente. Eu sei, tem gente que está me vendo aí que já fez sondagem do marido, da esposa, do namorado, da noiva. Sabe quando você pega o celular da pessoa para ver o que está lá no WhatsApp? Isso é fazer sondagem, você dando uma sondada no celular da pessoa. Aqui em vendas, a sondagem é um pouco diferente. Vamos ver o que é sondagem em vendas? Vamos começar a pensar nisso? Para a gente fazer uma boa sondagem em vendas, e bota aqui no nosso slide, vamos dar uma olhadinha nele agora, a gente tem que pensar em 3 coisas importantes. Primeira coisa de todas é estabelecer rapport. Rapport é um nome, né, é um termo francês que significa isso, espelhamento. É quando eu vou espelhar essa pessoa. E existem 2 técnicas muito relevantes de rapport. A primeira é o próprio espelhamento, que é o quê? Na hora que eu estiver interagindo com a pessoa, a forma como eu falo, os gestos que eu uso, a maneira como eu me comporto, fica parecida com a pessoa. Imagina o seguinte, você está falando com alguém que usa muitos gestos, faz muitos gestos com a mão. Você, na hora que estiver interagindo com essa pessoa, com esse seu cliente, você vai fazer alguns gestos com a mão também. Quero deixar claro que você não vai imitar ele, beleza? Não é imitar igual um mímico, não.
Mas, por exemplo, vamos supor que você está conversando comigo. Eu estou fazendo um gesto, de repente eu paro e levo a mão no queixo e rapidamente volto a gesticular com você. Você pode fazer isso, de repente você leva a mão no rosto. O que acontece? Quando a gente começa a fazer o espelhamento, o subconsciente vai falar assim: essa pessoa é parecida com a gente. Se essa pessoa é parecida com a gente, nós podemos confiar um pouco mais nela. Pensa aí, você confia mais em pessoas parecidas com você ou em pessoas que são totalmente estranhas? Então o rapport começa aí. Outra técnica de rapport é a hora que você modula a sua velocidade de voz e o seu tom de voz. Imagina que uma pessoa fala rápido demais. Se você fala muito lento, você acaba se distanciando da pessoa. Então você tem que adequar a maneira como você fala com a da pessoa. Tem um detalhe aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Se a pessoa está falando de forma rude com você, está falando de forma grosseira, aí não, você não vai fazer isso com ela. Mas você tem que adequar sim a maneira como você vai se comunicar com ela de uma forma que ela entenda, beleza? Outra coisa importante no rapport, a reciprocidade. Lembra, a gente comentou lá da reciprocidade de acordo com o Robert Cialdini. Então, a reciprocidade tem muito disso. O que eu vou estar dando em troca? O que eu vou estar sendo recíproco com ela? Então, eu dou informações para essa pessoa que são relevantes para ela. Porque aí a gente começa a melhorar esse relacionamento e a estabelecer aí um relacionamento que pode vir a ser um relacionamento de longo prazo. Outra coisa importante no rapport, na hora que você... Perdão, coisa importante na sondagem. Saiba fazer perguntas. Saber fazer pergunta é algo muito importante. E, basicamente, existem 2 tipos de perguntas, sabia? Deu um nó na cabeça aí? Complicou a tua vida agora? Como assim? Só existem 2 tipos de perguntas. Só o meu filho mesmo faz um monte de perguntas, me deixa maluco, me deixa doida. Sim, gente, só existem 2 tipos de perguntas. Dentro desses tipos existem milhões de perguntas que são possíveis. Mas o primeiro tipo é a chamada pergunta fechada. São perguntas de resposta direta. Por exemplo, eu pergunto para você, que horas são? E você me responde, são 14 horas e 15 minutos. Pergunta fechada. Eu pergunto para você, você gosta de churrasco? Você responde, sim. Pergunta fechada. Pergunta fechada tem respostas que são diretas. Sim, não, talvez, não é, quero, não quero. São perguntas muito bem direcionadas. Agora, o outro tipo de pergunta que existe são as perguntas abertas. E aqui vamos dar uma olhadinha de novo no nosso slide, que tem uma informação ali que quero compartilhar com vocês. Na pergunta aberta, a gente tem o que, onde, quando, quanto, quem, qual, como e por quê. Quando a gente utiliza isso, a gente está exigindo uma resposta melhor elaborada do nosso cliente ou da pessoa com quem a gente está conversando. Então imagina que você vai fazer a seguinte pergunta, você vai perguntar para ela, como você se sentiria morando neste imóvel de frente para essa área verde? Como você se sentiria ao abrir a sua janela pela manhã e respirar o ar puro que vem desse bosque que tem aqui na frente? Está vendo? Como? Aí a pessoa vai falar, olha, eu me sentiria bem, né? Porque o ar puro logo de manhã já ajuda muito. Quando você começa com essas palavras, a pessoa vai ter que te dar a resposta melhor elaborada. Você não pode falar para ele assim, como você se sentiria ao abrir essa janela e sentir esse ar puro? Ele responder, sim. Agora, você pode perguntar, você se sentiria bem ao abrir essa janela e respirar o ar puro? Aí você está direcionando com uma pergunta fechada. Pensa aí, pergunta aberta, por causa dessas palavras que você coloca antes ou no meio da pergunta, fazem com que as respostas sejam mais elaboradas, sejam mais completas. E aqui é o segredo. Quando você vai levantar a informação do que você precisa pensar que perguntas eu tenho que fazer. Qual informação eu preciso? Já sabe qual informação você precisa tirar da pessoa? Aí sim, você monta a pergunta correta, beleza? Outra coisa importante na sondagem, você que está vendendo tem que ouvir mais do que falar.
Você conduz a situação toda, conduz o processo todo com perguntas. Mas você tem que escutar mais o seu cliente, beleza? Você fala menos, você faz mais perguntas e presta muita atenção nas respostas. Essa é outra coisa importante. Não adianta nada você fazer boas perguntas e não gravar as respostas, ou pelo menos anotar o que é relevante para o seu cliente. Outra coisa importantíssima, o cliente está te dando uma resposta, não interrompa ele. Espera ele verbalizar tudo. Nós temos um defeito enorme. A gente faz as perguntas, o cliente começa a dar resposta, faz uma pergunta aberta, e o cliente está contando uma história para justificar a resposta dele. A gente tem um hábito de deduzir. E dedução é muito complicado. Você tem 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Então, na hora que você está escutando o seu cliente, não interrompa ele e não faça deduções. Escute tudo que ele te falar. Outra coisa importante, toma cuidado com perguntas fechadas. Por quê? Porque perguntas fechadas podem acabar com a conversa rapidamente. Pode falar para ele, então, você gosta desse tipo de casa? Aí fala, não. Acabou. Já tomou um banho de água fria ali. Então toma cuidado. O Neil Heckman, que é o escritor de um livro chamado Spin Selling, tá? Excelente livro, traz algumas perguntas, algumas formas de você perguntar para te ajudar. Ele fala que existem perguntas de situação que ajudam o vendedor a entender o contexto do cliente, isso é muito importante. Para perguntar são situacionais. Por exemplo, onde você precisa morar? Onde você trabalha? Aí ele vai falar, olha, eu trabalho na região norte da cidade. Para mim seria melhor ter uma casa lá perto para não pegar trânsito. Situação. Perguntas problemas visam descobrir qual é a dor que o cliente precisa sanar. Você pode perguntar para ele, escuta, qual é o seu problema com relação a morar neste bairro? Ele vai falar para você, olha, fica longe da escola dos meus filhos. Beleza, já sabe que aquele bairro não é adequado. Perguntas de implicação. Tem o objetivo de mostrar ao cliente quais as consequências de não resolver o problema que está enfrentando. É quando você pergunta assim, fala para mim, se você não comprar este imóvel agora e perder a oportunidade de morar aqui onde você quer, como isso pode impactar na sua vida? Aí ele vai falar, olha cara, minha esposa vai me matar. Putz, se eu não conseguir comprar esse imóvel agora, eu vou ter que pagar mais um ano de aluguel, porque eu vou ter que renovar o contrato. Então, essas perguntas vão fazer com que o cliente te dê informação e reflitam sobre a situação dele. Perguntas de necessidade e solução. Esse aqui, né, as perguntas visam levar o cliente a falar quais necessidades devem ser atendidas para que a solução seja ideal. Lembra que a gente já falou? Se você entender qual é a dor, qual é a necessidade do cliente, você vai estar apresentando para ele o produto ou serviço mais adequado. Então, saiba fazer perguntas para levantar as informações necessárias. Aqui tem alguns exemplos de pergunta fechada. Por exemplo, quer dizer que já existe uma data para a contratação do projeto? Isso é uma pergunta fechada. Ele vai falar sim, não, tem. A data é 25 de janeiro. Pergunta fechada. Outro exemplo. Você é responsável pelo fechamento da proposta ou a proposta segue para outro decisor? Aí ele vai falar, não, sou eu mesmo que decido. Ótimo, já sabe que com essa pessoa que você tem que tratar. Pode ser que ele fale o seguinte, não, isso aqui meu diretor vai dar ok. E aí você pode fazer outra pergunta para ele. Eu consigo conversar com o seu diretor para a gente poder alinhar isso? Tá vendo? As perguntas vão te dar informações e vão destrinchar a conversa. Aqui tem outros exemplos de pergunta fechada que permite que o cliente encerre a conversa. Por exemplo, você gostou da proposta que te enviei? Ele fala para você, não, já era mesmo, gostei. E aí? Não é relevante. Você considera que meu produto ou o produto do meu concorrente é o mais adequado para atender as suas necessidades? Aí ele fala assim, do concorrente é bem melhor. Te quebra as pernas, cara. Então, cuidado com pergunta. Tem que saber fazer a pergunta correta para tirar a informação que você precisa. Outros exemplos de perguntas abertas, né? Quanto você pensa em investir no imóvel? Olha, quanto? Aí ele pensa, olha, eu penso em investir entre 200 e 500 mil reais. Olha o tamanho da margem aí, né? Normalmente ele vai falar, olha, quero investir entre 200 e 250 mil. Você já sabe, já direciona para que tipo de imóvel você vai mostrar. Outra pergunta, quais informações necessárias
para o parecer da área técnica. Pode ser que você está negociando, sei lá, talvez um grande loteamento e precisa de uma área técnica dar uma olhada. Ele vai estar te dizendo aqui. Outra pergunta, para que tipo de serviço este equipamento será utilizado? Por que esse tipo de pergunta? Pode ser que você está vendendo um produto para a pessoa que ela está comprando o produto errado, está cotando com você um equipamento que tem uma determinada utilização, e quando você faz essa pergunta, ele te fala, olha, eu vou usar isso aqui para tornear motor. Aí você já sabe, opa, esse equipamento não é o mais adequado, não. Qual o tamanho do motor? Motor de caminhão. Motor, sei lá, do Mercedes. Você já sabe que esse equipamento não tem o tamanho necessário. Aí você vai oferecer para ele o equipamento mais adequado. Beleza? Pessoal, é o seguinte, treine fazer perguntas abertas e perguntas fechadas. Você vai ver o quanto você vai se desenvolver e quanto de informação você vai tirar do seu cliente. Tem que treinar mesmo. E treine com todo mundo, não só com o cliente não. Treine com as pessoas do seu dia a dia, com seus amigos, com parentes, com colegas de trabalho. Pense sempre o seguinte, que informação eu quero tirar? E a partir daí, você faz a pergunta adequada. Combinado? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Lembrando os nossos recadinhos paroquiais, né? Não esqueça de fazer suas tarefas, suas atividades, fazer o fórum. Não esqueça de ver as aulas gravadas e as aulas ao vivo. E, por último, não se esqueça de viver, gente. Viver é um negócio fantástico. Aproveite a vida. Combinado? Vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um abração e até lá!